gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu prometi que eu ia gravar um vídeo de relato de parto para vocês. Eu gravei esse vídeo, só que eu tive um problema no celular, eu gravo meus vídeos no celular, e aí eu tive um problema que eu perdi o vídeo gravado, todo editado, e aí eu fiquei muito chateada com isso, porque deu muito trabalho, porque não tá sendo fácil gravar vídeo com o Gael. Ele tava muito enjoadinho esses dias, né? E aí eu não tô muito com tempo para estar gravando vídeo, para editar, e aí eu perdi todo o trabalho que eu tive um trabalho enorme para gravar esse vídeo e acabei perdendo. Então eu resolvi não fazer mais. Mas era só um relato de parto, era só para contar. Quem me acompanha aqui no canal viu o vídeo do nascimento do Gael. Se você não viu, você vai lá. Veja e também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha no vídeo. Então já mostra mais ou menos como foi, né? Então eu só ia falar como é que a gente tá, né? Já vai fazer 2 meses já, então eu ia falar como é que o Gael tá, como tá o desenvolvimento dele, como que eu estou, né? E está tudo bem, gente. O Gael está ganhando muito peso, ele já tá com mais de 6 quilos, né? É ele ganhando peso e eu perdendo, tô muito magra, perdi muito peso. Né? Então foi mais isso, era para falar mais isso, mas foi tudo bem, o parto foi bom, graças a Deus, né? A única coisa que eu senti foi muita dor de cabeça por causa da anestesia, né? Então acabou que eu fiquei uns 7 dias aí de muita dor de cabeça, mas graças a Deus passou e estamos ótimos, graças a Deus, né? Mas eu resolvi não gravar mais o relato de parto e gravar esse vídeo que eu acho que é mais importante ainda, porque serve de alerta para muitas mamães, né? Porque o Gael, ele teve que passar por cirurgias por conta de hérnias, então eu resolvi contar para vocês como é que foi a cirurgia, o que a gente passou, sabe? Compartilhar aqui tudo que eu passei, que a gente passou. Então, eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, antes disso, já se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E bora pro vídeo. Então, vamos lá. O Gael, ele chorava muito e tal, só que aquilo era coisa assim, que a gente... coisa de recém-nascido, né? No primeiro mês chorava bastante, e aquele negócio de cólicas, de gases, essas coisas, né? Só que chegou um tempo que o Gael, ele estava chorando demais, né? E a gente sempre falava, é gases, é cólica e tal. E aí a gente via naquilo. Teve noite que o Gael não dormia, pregava o olho, só chorando. Ele vinha chorando demais. Aí um dia, né, isso aconteceu, acho que vai fazer um mês, não, tem mais de 15 dias que aconteceu isso, né? O Gael tava mamando e ele parou de mamar, eu tava ali com ele pra arrotar, de repente ele começou a chorar demais, né? E aí eu colocava o peito na boca, ele não queria, até que fui verificar a fralda e aí eu vi que tinha um caroço muito grande na virilha dele, né? Era um caroço, né, duro, e tava bem inchado e bem vermelho, e ele chorava muito. Aí quando a gente viu aquilo, já correu pro hospital, né? Quando chegou no hospital, a médica examinou e falou que era alguma coisa que envolvia os testículos dele, mas pediu um ultrassom. Aí a gente fez um ultrassom. Tá essa nos hospitais, né, que não pode entrar mais de um acompanhante. Então eu entrei com ele e tal. E aí quando fez o ultrassom, que a médica viu, aí ela chamou na sala e aí ela chamou pro Edson entrar também. E aí eu já comecei a ficar meio assim, né? E aí ela disse que aquilo se tratava de uma hérnia, né? E que era uma hérnia que estava encarcerada e era caso de cirurgia. E se essa hérnia estrangulasse, poderia perder um pedaço do intestino, né? Então, quando ela falou aquilo, eu entrei em desespero e já comecei a chorar ali na sala mesmo da médica. Foi horrível. Eu fiquei muito mal no momento que ela falou, e ela tentando acalmar, né? Porque ali também no hospital ela explicou que não tinha um cirurgião pediátrico, então teria que transferir ele para outro hospital. E aí eu fiquei desesperada, gente. E aí a gente já começou a falar, né, avisar que a gente ia ficar mais tempo no hospital, porque até então a gente não tinha contato pra ninguém, nem pra minha cunhada, nem pra mãe, nem pra sogra, nem pra irmã, não tinha contato pra ninguém. E eu não tinha nem condições de falar com ninguém, porque eu fiquei muito desesperada, né? E aí a gente avisou todo mundo, né? E ficamos ali aguardando, não tinha vaga, né? E ligou em vários hospitais onde o convênio cobria e não achava vaga. E até que mais tarde achou uma vaga, só que lá no Morumbi, a gente tinha que ir pra lá, e aí tava esperando liberar uma ambulância pra vir buscar a gente. Até então o Gael se acalmou, parou de chorar, e eu fui trocar a fralda dele,
E aí eu notei que o caroço tinha sumido. E aí eu apertei, ele não chorava, não estava sentindo dor. Aí falei para a médica, né? Aí ela falou: o caroço sumiu, mas vamos, já que você já está encaminhado para ir para o hospital para conversar com o cirurgião, para ele avaliar, é melhor vocês irem. Aí veio a ambulância, a gente foi, né? Quando chegou lá, ficou em observação. E aí o médico, a enfermeira disse: olha, é melhor vocês irem para casa, para vocês não se internarem aqui por causa do Covid, não é bom vocês se expor. Como o caroço sumiu e ele está bem, aí o médico pediu para vocês irem para casa e voltar para fazer uma avaliação na terça-feira já no consultório dele. E assim a gente fez, a gente voltou para casa. Quando foi na terça-feira, a gente foi no consultório do médico. E aí ele explicou pra gente do que se tratava, que era uma hérnia e tal, que corria o risco de perder um pedacinho do intestino caso demorasse de levar para cirurgia, enfim, que era realmente caso de cirurgia. E aí ele pediu os exames de sangue, né, e falou: olha, é melhor, por mais que voltou, né, que tá tudo normal, mas é melhor fazer a cirurgia, porque a idade que ele tá é a melhor, né, para fazer a cirurgia, assim vocês ficam livres, né, para não correr o risco de acontecer de novo e sair correndo para os hospitais. E aí marcou a cirurgia para na quinta-feira, no dia 21. Isso foi no dia 12, se não me engano, acho que foi. Dia 11 ou 12, foi mais ou menos isso. E aí a gente voltou para casa, já tava tudo certo, né? Pra ir se internar, deixar ele de jejum e tal, para fazer a cirurgia. Só que quando foi nesse mesmo dia, às 11 horas da noite, o Gael chorou e aconteceu a mesma coisa. A hérnia voltou de novo. A gente já estava mais ou menos por dentro de tudo. O que a gente fez? Fomos correndo, 11 horas da noite, fomos correndo para o hospital. Quando chegou lá, explicamos toda a situação, passou pela triagem, né? E fez a internação dele. O médico ainda tentou colocar o caroço de volta, assim, na bruta, gente. Foi terrível. Ele chorou muito, muito. Mas tinha que ser cirurgia mesmo. Então, a gente se internou. Eu fiquei com ele, né? E o Edson ficou aguardando lá fora, porque não podia. E ele já ficou de jejum. E aí, depois foi fazer todos os procedimentos. Foi colocar o soro nele, né? E tudo aquilo foi muito doloroso. Colocar aquele acesso nele. E pausa para mamar. Então, gente, o Gael, ele chorou a noite inteira, chorando com fome. Foi a pior noite, assim, sabe? Foi terrível pra mim. A gente passou toda aquela noite em claro. O Gael não parou de chorar minuto nenhum, não dormiu. Era ele chorando, eu também, agoniada de ver ele daquele jeito, ele com fome, os meus peitos cheios de leite, vazando, e doía na alma ver o meu filho chorando com fome e eu sem poder amamentá-lo, sabe? Terrível, terrível ver ele daquele jeito, com aquele acesso no braço, sabe? Foi desesperador pra mim. Foi uma noite que parecia que nunca ia acabar aquela noite, sabe? Eu fiquei muito mal. Ele chorou tanto que ele ficou rouco, perdeu a voz de tanto chorar, ele não tinha mais forças pra chorar. E aí eu achei que, como era 6 horas de jejum, achei que a cirurgia seria no outro dia por volta das 7, 8 horas, né? Aí quando amanheceu o dia, aí eles falaram que a cirurgia só ia ser lá para as 10 horas da noite. Então eu comecei a ficar desesperada, falei: não, da noite não, desculpa, 10 horas da manhã. E eu fiquei desesperada, falei: eu não aguento mais ver o meu filho chorando, mas daqui até 10 horas da noite, até 10 horas da manhã eu não vou aguentar. E eu fiquei, nossa, já comecei a me estressar, já comecei a chorar. Aí o médico chegou, né, e aí ele conversou comigo, né, eu falei que ele tava com mais de 8 horas de jejum, né, se fosse esperar até 10 horas para ele operar, ia ser 10 horas praticamente de jejum, que ele tava de jejum desde a 1 da manhã. Aí o médico falou assim: vamos deixar para operar ele à 1 da tarde, e ele começa a ficar de jejum a partir das 9 horas. E aí eu fiz isso, né, eu peguei e dei de mamar para ele, e foi incrível, gente, quando ele pegou no peito, sabe? Graças a Deus ele mamou bastante e aí ele conseguiu descansar e conseguiu ficar sem chorar até a hora da cirurgia. Gente, tive que pegar aqui essa pessoa para poder mamar. Então, a gente subiu com ele, né, para cirurgia e ficamos aguardando lá. Aí a anestesista foi conversar com a gente para falar como que era o procedimento que ia sedar ele e depois ia dar uma picadinha nas costas dele, né, para dar uma anestesia geral, porque ele operou da hérnia, ele tinha uma hérnia no umbigo e tinha essa hérnia inguinal, né, e também tinha a fimose. Aí o médico sugeriu que fizesse logo as 3, né,
Porque aí, já que ia sedar ele, já fazia todos os procedimentos e que era procedimento simples e dava para fazer, né? E aí a anestesista conversou pra gente como que era, que tinha que ser anestesia geral, os pontos eram internos, né? E acalmou a gente e a gente ficou ali aguardando, mas meu coração ficou partido, ficou ali o coração na mão de ver ele indo pra sala de cirurgia, sabe? O bebezinho tão pequenininho, quem é mãe sabe, né? Que não é fácil. E foi 1h40 de cirurgia, ele lá dentro, né? Quando saiu, o médico veio falar pra gente que deu tudo certo. Esse 1h40 foi terrível. O bom é que a gente ficou ali sempre conversando com Deus, rezando, né? E eu tinha certeza que Deus e Nossa Senhora estavam ali naquela sala com ele. E eu estava confiante que com eles lá o meu filho estava seguro, sabe? E também, né, por mais que a gente ora, a gente pede a Deus, quem é mãe, sabe, né, que a gente fica apreensiva, fica nervosa, não tem jeito, né. E aí ele saiu da sala, já saiu acordado, porém ainda estava com efeito da anestesia, ele estava meio grogue assim, não conseguia chorar direito, mas quando ele saiu de lá, naquela maca, saiu com ele já olhando para mim, para o pai dele, sabe, e eu senti um alívio naquele momento. E aí ele teve que ficar uma noite na UTI, em observação, e aí o Edson foi embora e eu fiquei lá, passei a noite com ele, porque não adiantava o Edson ficar, né? Ele tinha que vir pra cá já, se ele ficasse lá ia ser 2 noites perdidas. E como não tinha lugar, porque eu ficando com ele lá na UTI, tinha uma poltrona que virava cama e tal, eu ia estar lá, ia poder deitar um pouco, né? E o Edson não ia poder, ele ia ter que ficar na recepção ou então no carro. Então eu falei pra ele voltar pra casa e eu me virava lá. Aí ele voltou pra casa e eu passei mais uma noite, né, lá na UTI com ele. Não foi fácil também, porque ele chorava, conforme ia passando o efeito da anestesia, ele chorava. Aí era muito difícil de amamentar ele com aquele monte de aparelhos. Tem um vídeo aí, vocês vão ver passar aqui o vídeo, né, dele lá com os aparelhos. Então, para eu pegar ele, né, no colo para amamentar, dava muito trabalho. Até para trocar a fralda era difícil, tinha que ser as enfermeiras. Então, foi outra noite também bem complicada que eu passei, mas graças a Deus eu passei, né? E no outro dia, ele recebeu alta, né? Era mais ou menos umas 9h30, o médico passou lá e deu alta para ele, explicou como é que eu tinha que cuidar do curativo lá, né? Me orientou, passou uns remédios e a gente voltou para casa, graças a Deus, né? Já vai fazer 15 dias que ele... Já fez 15 dias que... Amanhã vai fazer 15 dias que ele operou. Já tá se recuperando muito bem, já cicatrizou. O pipiozinho dele, que é onde foi feita a cirurgia da fimose, já cicatrizou também. A gente tá usando remédio, mas já tá tudo ok. Ele tá muito bem, dorme bem, graças a Deus, né? Não chora mais aquele choro desesperador. Então, a gente tá bem tranquilo, graças a Deus, estamos muito bem. Ele tá bem e a gente também tá, porque se ele tá bem, a gente tá bem também, né? E a gente passou no médico, voltamos no cirurgião de novo, né, pra ele ver como é que ele tá. E ele falou que ele reagiu muito bem à cirurgia. E ele contou pra gente que foi um casal com um bebê, com o mesmo problema do Gael, só que eles demoraram 8 horas para levar o bebê. Quando chegou lá, foi para cirurgia e infelizmente o bebê acabou perdendo um testículo. Então, por que eu quero falar isso para vocês, gente? A importância que é um alerta, sabe? O Gael correu risco também, ainda bem que a gente correu depressa para o hospital. Então, um alerta que eu quero dar para vocês, mamães e papais: fique atento ao choro do bebê, sabe? Se o bebê chorou, corre, verifica se não é a fralda, olhe o corpinho deles, porque por mais que muitas pessoas vão falar, uma hérnia é uma coisa que acontece, geralmente quase todos os bebês têm hérnia e tal, só que a hérnia no umbigo, a pediatra já tinha falado pra gente, a gente sabia que ele tinha, ela falou que não era preocupante, mas veio essa outra hérnia, né? Porque se demorasse, ela estrangulasse, ele ia poder perder um pedacinho do intestino, ou poderia perder até o testículo, né? E isso não é bom. Então, fique atento, se o seu bebê tiver hérnia, caça jeito de operar, não precisa ter medo. O procedimento
é um procedimento simples, mas por que que eu digo, para não chegar a esse ponto, por que que é perigoso também e é preocupante? Porque só pelo fato de você ter que ir para o hospital, você ver seu bebê passando por tudo aquilo, sofrendo, sendo furado, é muito difícil. Esse negócio do bebê ficar em jejum, por exemplo, o Gael, que ele é só o peito e ele é muito viciado no peito, ele mama demais. Então foi muito desesperador para mim. Então o que eu passei, o Edson, o que a gente passou, toda a aflição que a gente passou, eu não desejo para ninguém, sabe? Foi muito difícil, foi muito complicado. A gente fica com medo. Essa época de pandemia, a gente ter que se expor no hospital, ter que estar correndo para o hospital. Então foi muito difícil, foi um momento muito difícil para a gente que eu não desejo para ninguém. E por isso mais que eu gravei esse vídeo, para vocês ficarem atentos, sabe, com o bebê. E não coloquem na cabeça de vocês que hérnia é algo simples, porque não é. Não é nada simples, não é nada que possa esperar. É algo que você tem que estar atento, você tem que correr. Se for caso de cirurgia, operem, sabe? Faça cirurgia, não fique com medo, porque pode prejudicar o bebê lá na frente. Essa hérnia, eles falam, né? Eu li que nos meninos envolve os testículos e meninas são os ovários. Então, eu não sei se perder um testículo vai afetar futuramente, de repente, na vida sexual deles, né? Ou de repente pode ter até uma infertilidade, não sei, pode prejudicar. Eu não sei se isso acontece ou não, mas pode prejudicar eles futuramente. Então, a gente não quer se sentir culpado por isso, né? Então, é isso aí, gente. Foi isso que aconteceu conosco. Graças a Deus foi um susto, ele tá bem, mas se a gente não corresse para o hospital, poderia ter acontecido algo pior. Então, fiquem atentos, tá, gente? Fique de olho e hérnia não é nada simples, tá? É sério sim. Pra mim, o que eu passei, não quero que ninguém passe, então eu sei, eu tenho mais ou menos noção que é perigoso sim. Tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Fiquem com Deus, um beijo, fiquem aguardando os próximos vídeos, tá? Que eu vou estar postando aqui. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, gente, deixa o meu like, me ajude aí no canal, a divulgar o canal, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!